Irmão K. Intervenção de Jiddu Krishnamurti. Eixo posterior lateral direito. Irmãos e irmãs encarnados, novamente gratidão por sua presença, por sua escuta. Eu sou o irmão K. Eu volto para falar, hoje, de alguns elementos que eu não lhes peço para crer, mas sim para experimentar por vocês mesmos, referente à trilha lateral posterior da luz, em sua primeira parte. Correspondendo ao desdobramento da vibração da alma L, ocorrendo diretamente nesse ponto, situado à direita do seu sacro, sobre a asa ilíaca direita, denominado repulsão. Nós iremos então examinar, juntos, um caminho específico, indo da alma a esta noção de repulsão. Se vocês permitirem, eu vou, em primeiro lugar, fazer uma recordação sobre o que é atração e repulsão. Ou, se vocês preferirem, o bem, o mal. Ou a própria lei de ação e reação, se desejarem entender em termos espirituais. Mas compreendam bem que esta lei de ação e reação pode expressar-se em todos os setores da vida de um ser, em uma célula, em sua vida afetiva ou em seus relacionamentos entre os seres, quaisquer que sejam, também no nível do corpo social, da própria sociedade, e finalmente, do conjunto do que é denominado a vida e da consciência, em todo caso nesse mundo, que eu lhes lembro, não é seu mundo. Atração, repulsão invocam, irremediavelmente, a noção de pulsão, em um sentido ou em outro. Estas forças de pulsão, indo em um sentido ou em outro, são ilustradas, primeiramente, na constituição mesmo da matéria, em sua parte mais íntima, que vocês chamam de núcleo e elétron, ou os elétrons que giram ao redor. E isso, desde a célula, como eu disse, passando ainda pela observação dos movimentos planetários, ao redor do seu Sol, pelo menos para este sistema solar. E para o que é observável a olho nu e por seus meios, agora muito moderno. As forças de atração-repulsão são onipresentes. Elas lhes são apresentadas, mesmo no nível espiritual, como inelutáveis, e eu diria até mesmo, como uma finalidade. Esse fogo elétrico foi ainda chamado, nos ensinamentos alterados, de Foat, denominado a inteligência suprema e absoluta, que regia os universos. Isso estritamente não é de modo algum. Por uma razão que é muito simples. A partir do momento em que vocês têm acesso ao estado de ser, ou à unidade, vocês compreendem muito bem que esse fogo, essas leis de atração, de repulsão, essas leis de bem e de mal, não têm qualquer sentido. Exceto, é claro, sobre este mundo, porque tudo o que é do domínio do observável, da vivência, da experiência, em todas as relações, desde o nível mais atômico, até o nível mais cosmogônico, é diretamente oriundo da observação desta lei de ação e reação. A atração-repulsão é então um fator particular da manifestação da consciência e da energia, mas que não é, absolutamente, o que é a regra além do conhecido. Então, evidentemente, poderiam retrucar-me, para aqueles que não têm acesso ao que não é conhecido, é claro, como verificar que esta lei não é aceitável, e não é manifestada em todos os universos, em todas as dimensões, ou onde quer que seja. Bem, por uma razão que é muito simples. É que esta ilusão da atração, repulsão, exprimindo-se, como vocês sabem, através de algo que foi alterado, denominado eixo atração-visão, permite, de qualquer maneira, o jogo e as interações permanentes, não tendo jamais início e não tendo jamais fim. Um pouco da mesma maneira que existe, para esse corpo, que nós temos, uns e outros, tomado emprestado, um início e um fim. Então, é claro, o ser humano evolui em sua consciência limitada, ele vive hoje aspectos vibratórios novos. Esse desdobramento da luz vai realizar, de algum modo, a verdade do desdobramento do desconhecido, no conhecido, chamado de diferentes maneiras, e vindo transformar as leis de impulsão e de repulsão, de ação e reação, em uma lei que alguns denominaram lei da graça, ou a unidade. Exprimir a unidade é fácil em palavras. Exprimir a unidade, dizer-se liberado da dualidade, é extremamente fácil para um mental hábil, ou um ego hábil, que vai expressar através de palavras, e mesmo por vezes em certos comportamentos, a ilusão da unidade. Compreendam bem que a unidade apenas pode ser vivida quando vocês saem, conscientemente, desse corpo, e vão explorar seu estado de ser, no Sol e mais além.
Inicialmente, vocês têm apenas amostragens, através de vibrações presentes nas coroas radiantes, que lhes permitem, em certos momentos, pela consciência, alcançar estados de paz, primeiramente, e depois estados de alegria. Onde vocês percebem claramente que o mental, que as emoções, são apenas facetas da expressão da vida e da consciência, aqui mesmo. Eu não vou esconder de vocês que a enorme maioria da humanidade está submissa a essas leis, e as aceitam como válidas, mesmo no nível espiritual, sem se colocar a mínima questão. Assim, naturalmente, existe um duplo véu. O véu do esquecimento, primeiramente, que faz com que, quando vocês nascem nesse corpo, vocês tenham esquecido todas as suas vidas passadas. Então, é claro, existe em meio ao processo, dito evolutivo, possibilidades de se lembrar de suas vidas passadas, sejam projetivas, imaginativas ou reais, mas é, mesmo assim, extremamente difícil encontrar um ser, seja quem for, capaz de falar-lhes do que está além desta matriz. As palavras, aliás, foram extremamente limitadas pelos seres que, em todos os tempos, tiveram acesso a esta dimensão específica, realmente vivenciada e experimentada na consciência, que é o si. Aí, não há mais, efetivamente, muitas palavras. Independentemente da manipulação do verbo e do verbal, é extremamente difícil, através de palavras, compartilhar a experiência da unidade, quando ela é realmente vivida. Não são discursos que irão permitir a alguém, que os escutaria, viver a unidade. Nós lhes dissemos, ainda, que as vibrações e o conjunto dos níveis vibratórios que vocês percebem, tiveram por objetivo aproximá-los da última porta, mas que apenas vocês que poderiam ir ao coração, e à sua unidade. Ilustrando, assim, esta impossibilidade de fazer viver isso do exterior. E tornando, desta maneira, caduca, qualquer intervenção de um ser exterior. Quer seja chamado de mestre, de iniciado, de salvador, ou quaisquer que sejam os nomes que vocês lhes derem. Pois, em última análise, mesmo estando na atmosfera perto deste ser, que teria vivenciado e realizado sua unidade, vocês absolutamente não poderiam, vocês mesmos, terem acesso à unidade, mas simplesmente viver amostras, viver esboços, eu diria, mas não a verdade. Como vocês sabem, as forças de confinamento estão ilustradas ao longo do eixo atração-visão e, sobretudo, cortaram, como eu já disse, o impulso da alma vindo da luz vibral, assim como o impulso do espírito, do outro lado. Entretanto, hoje, o desdobramento da alma e do espírito, nesta dimensão mesmo, vem dissipar, de certa maneira, um estado nebuloso existente no confinamento. Inicialmente, no nível do fígado e do baço, vocês compreenderam. Em seguida, no nível de algumas virtudes, que foram reveladas no nível de pontos situados na prega inguinal. E eu gostaria, agora, de atrair sua atenção para esse ponto particular, situado acima da virilha direita, e que é então denominado repulsão. A repulsão é algo que os afasta, porque vocês não são animados, nem atraídos, por coisa alguma. Ora, o eixo da falsificação é denominado atração-visão. Isso quer dizer que vocês são, de alguma maneira, levados a sempre considerar que, com consciência em tudo que estava no domínio do sensível, e mesmo do perceptível, no nível vibratório, havia, de certo modo, uma incapacidade para sair deste mundo, para retornar à sua verdade. Portanto, efetivamente, é muito fácil, com palavras, falar de encarnação, corpo, alma, espírito. Mas, na encarnação, as forças do espírito e as forças da alma estão reduzidas à sua mais simples expressão. Senão, vocês viajariam nas dimensões do espírito, bem além do confinamento deste corpo. Entretanto, quem pode nos dizer precisamente, com palavras, ou mesmo através de um testemunho, seja visual, artístico, o que é realmente a unidade? Houve, é claro, descrições, sintomas existentes, quando se acessa a unidade, o canto da alma, o canto do espírito, a vibração das coroas radiantes, que são as testemunhas objetivas, e percebidas pelo conjunto de indivíduos vivendo esta transformação. Hoje, o desdobramento da luz vibral, em meio à vibração do espírito, unidade, e da alma, AL, faz com que vocês abordem este processo com alguma coisa mais, se pudermos dizer. Permitindo extrair-se e ver, realmente, o que é a dualidade, o que é a vida da dualidade.
O que são as forças que estão presentes neste mundo? Obviamente, estas forças opostas devem ser vistas pelo que elas são. E elas permanecem nesta dimensão, elas não têm existência real, se pudermos dizer, nos mundos unificados. Algumas forças, eu diria, estão ainda presentes apenas nesses mundos alterados, específicos, o que foi chamado de terceira dimensão falsificada. O próprio princípio da falsificação, como eu já lhes disse, e como foi dito por aquele que foi denominado São João, se vocês preferirem, Sri Aurobindo, foi cortar as informações, chegando da alma e do espírito, deixando filtrar apenas o mínimo, permitindo manter uma consciência na vida, mas não permitindo encontrar a alma, encontrar o espírito. E garantir que a consciência que está aprisionada na personalidade e na vivência comum desta vida, calque, de alguma maneira, o que é perceptível, aos seus olhos, a sua inteligência, as suas vibrações, mesmo percebidas, e calque então o que ela observa, o que ela vive, o que ela experimenta, o que ela crê, também, a alma e o espírito. Entretanto, nós sempre lhes dissemos, as leis do espírito não são as leis deste mundo. As leis de ação e reação não existem em outros lugares, a não ser neste mundo. Dessa maneira, a maioria dos ensinamentos, seja religioso, ou seja espiritual, até agora, não disse a verdade. Eles trabalharam como puderam, permitindo-lhes revelar uma série de elementos, mas eles esqueceram, a despeito de si mesmos, um elemento essencial, que, no entanto, Cristo deu em sua vida, em forma de parábola, antes que as religiões assumissem o controle, e antes que o mental do homem assumisse o controle, para trabalhá-la, eu diria, ao seu gosto, para fazer algo que aderisse ao que existia neste mundo. E, entretanto, ele lhes disse bem, meu reino não é deste mundo. Vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo. Vários elementos lhes foram comunicados, naquele momento, e evidentemente, na sequência, por várias pessoas que alcançaram e vivenciaram a unidade, não tendo nunca sido compreendidos, na totalidade. E as palavras não serão, jamais, um elemento de compreensão exata, e uma certeza real do que é a unidade. A vibração pode, ela, aproximar-se mais amplamente. E lhes permite, na condição de viver algumas coisas que se resumem nesta frase, empregada pelo arcanjo Anael: abandono à luz, ou, se vocês preferirem, crucificação, ressurreição, transfiguração, passagem de portas, permite-lhes, realmente, viver a unidade. Viver a unidade não é possível, de forma plena, neste mundo. A menos que se coloque em um local, como fizeram alguns seres, isolando-se do mundo, e fechando-se neste estado de unidade, para evitar viver a dualidade. A problemática atual é que a unidade, como vocês sabem, vem transfigurar e fazer desaparecer a dualidade. Então, é claro, se vocês estão, vocês mesmos, inseridos nesta dualidade de maneira demasiadamente importante, seja através de suas próprias crenças, seja através de suas próprias atividades, seja através de suas próprias adesões, e até mesmo através de suas próprias vivências, vocês terão grande dificuldade, quando chegar a hora, de realizar integralmente o desdobramento da luz. Muitos de vocês, mesmo tendo vivido alguns tipos de fogos, no nível das coroas radiantes, vão começar, aliás, a perceber esse desdobramento do fogo do espírito na totalidade do seu corpo, manifestando-se, efetivamente, por algo profundamente diferente do que é chamado de energia. E que, no momento, não pode ser colocado em palavras, como Sri Aurobindo havia colocado, chamando-o de supramental. E como nós o denominamos, nós mesmos, os três componentes da luz vibral, através das partículas adamantinas, do Espírito Santo e da radiação do ultravioleta. É o que vocês têm vivido, para alguns de vocês, recentemente, ou mais antigamente, eu diria, e que, hoje, vai se revelar integralmente. Esse desdobramento total vai pôr fim, na realidade, a uma dimensão. O fim desta dimensão absolutamente não é uma morte ou um fim de algo, mas sim a emergência de uma nova liberdade, sobre a qual eu lhes falei, e que eu os empenho a reler, nas minhas primeiras intervenções entre vocês, através deste canal, NDR. Ver a intervenção de Irmão K de 1º de abril de 2011. Mas, sobretudo, através do eixo que eu vou falar hoje. O desdobramento da luz da alma irá impactar, muito fortemente, esta noção de repulsão.
A repulsão é algo que, através da ação dos elementos falsificados, fazia-os rejeitar uma série de coisas, e aceitar uma série de coisas. O impulso da alma, aliás, que foi, de alguma forma, cessionado, porque a revelação da luz da alma não pôde ocorrer nesse corpo, até agora, devido à barragem, deste lado, do fígado, e das forças que eu qualifiquei, e que foram qualificadas de luciferianas. Tendo-lhes impedido, literalmente, de conhecer a alma e o espírito, do outro lado desse mundo. Eu não falo quando vocês estão mortos, mas sempre inserido nesta realidade tridimensional, mas realmente, quando vocês saem no reino do espírito, em verdade. Então, o desdobramento da luz vai, no nível desta trilha particular, posterior lateral direita, levar a viver mecanismos de repulsão, por vezes extremamente violentos. Mas esta repulsão não irá se expressar pela lei de ação e reação. Compreendam bem que a repulsão de que falo não tem nada a ver, quando ela é iluminada pela totalidade da vibração da alma, com a repulsão que eu pude falar, em meio ao jogo do fogo da ilusão, do fogo por atrito, ou do fogo denominado Foat pela tradição alterada, chamando isso de inteligência suprema cósmica, um termo bem extenso que, de fato, apenas serve aos reinos daquele que os mantém fechados em sua mão, através justamente desta lei de atração-visão, ainda por pouco tempo. Deste modo, o desdobramento da luz vibral da alma, em meio ao ponto repulsão, vai modificar algo grande, em vocês, se isso já não ocorreu, e eu sei que isso já foi realizado para alguns de vocês, mesmo para quem pôde, ou para quem pode ainda, colocar-se questões em relação a isso. O desdobramento total da luz vibral da alma, em meio à repulsão, vai transformar, de maneira extremamente rápida, tudo que é desejo para o corpo de desejo, em um desejo da alma. O corpo de desejo sempre vai se expressar por uma necessidade de fusão exterior, com alguma outra coisa. Com um espírito que estaria em outros lugares, com uma outra alma, com uma religião, com uma profissão, eu já abordei longamente este tema. O desdobramento, de fato, da luz vibral da alma, na repulsão, vai contribuir para concluir, de algum modo, a reversão, permitindo-lhes fazer desaparecer, sob os olhos de sua consciência que a aceita, a totalidade do que pertence à falsificação e à ilusão. Então, é claro, e assim como vocês sabem, e como havia dito São João, quando ele o foi, haverá muitos chamados, poucos eleitos. Esses chamados serão marcados na testa. Mesmo o futuro da luz, em cada ser humano, sendo profundamente diferente, segundo seu nível vibratório, e segundo sua capacidade para abandonar-se, na totalidade ou não, ao que vem. Não há mais, aí, que julgar. Não há mais, aí, que condenar. Há apenas que observar, com lucidez, em vocês, antes de tudo, e sobre seu mundo, o que vai se revelar. E o que isso vai produzir, para seu mundo, e para seu espírito. Porque o impulso da alma não é manter a ilusão desse corpo, mas, bem mais, ser a ligação e uma interface com o espírito. A alma, aliás, não existe mais, quando o espírito é conectado. E vocês veem toda a lógica daquele que os confinou, que eu o denominaria, se vocês quiserem, pelo nome de Demiurgo que, mesmo através de algumas aparições, fala com vocês para salvar sua alma. Mas, não há alma para salvar. Há um espírito para revelar. Vocês veem como a falsificação pode funcionar perfeitamente, e vocês têm isso nas religiões, que lhes dirão para salvar sua alma, de modo a não estarem em estado de pecado mortal. Sim, é um pecado mortal, efetivamente, para o demiurgo, perder a alma e encontrar o espírito. Evidentemente, o ponto de vista da luz vibral nada tem a ver com esses conceitos espirituais, filosóficos ou religiosos. Ela vem restabelecer a verdade. Ela vem restabelecer a unidade, se tal for seu desejo. O que significa que efetivamente, sobre esta terra, e como o comandante, NDR, O.M. Ivanov, lhes disse em várias ocasiões, vocês não podem prejulgar qualquer caminho, se ele não for o céu. Porque sua realidade será a sua, e não aquela, ainda, de seu cônjuge, de seu irmão, de sua irmã. A transfiguração, de algum modo, dos afetos, pois é bem disso que se trata, vai colocá-los em ressonância, a partir do desdobramento da luz metatrônica, inteiramente, com o que é chamado de síndrome de abandono e de perda. Vocês estão prontos para tudo perder. Cristo lhes disse:
aquele que desejar salvar sua vida, irá perdê-la. O que é que ele perde? O espírito. Perda é um termo querendo dizer que, na ocasião desse desdobramento da luz, na totalidade, o espírito não vai estar aí. Mas, vocês não podem julgar aquele que decide manter sua alma, de uma forma ou de outra. De qualquer modo, esta alma será informada que existe um espírito. E é o papel da ressurreição final, é o papel do apelo de Cristo, que voltará como ele partiu. Lembre-se, após sua ressurreição e antes de sua partida, de que ele disse àqueles que se aproximaram dele: não me toquem, porque eu ainda não voltei ao Pai. Por quê? Porque o campo vibratório, e este é ligado ao espírito, é totalmente incompatível com o campo da dualidade, com o campo da manifestação, de algum modo, vibratório, desse corpo, nesta ilusão. Dessa maneira, as primícias que vocês percebem, bem além da coroa radiante do coração, da cabeça e do sacro, agora, que se instalam no conjunto de seu corpo, correspondem à revelação total, em vocês, em sua consciência e nesse corpo, da luz vibral da alma. Traduzindo-se por um fogo do espírito, um fogo do coração, um fogo da terra, e não mais unicamente esse foat, esse fogo elétrico que os aprisionava. O fogo elétrico não poderá mais se manifestar, a não ser em 2 níveis, e somente em 2 níveis, neste período de desdobramento da luz. Nenhum corpo poderá se opor ao desdobramento da luz, estejam certos. Tanto na superfície desse mundo, como para aqueles que decidiram se enterrar profundamente para fugir da luz. Nenhum artifício, e nenhum esconderijo, irá permitir escapar ao desdobramento da luz vibral, porque Cristo está voltando. Portanto, a partir daí, quem poderá se opor e quem poderá manifestar, ainda, o livre-arbítrio, que irá se opor à liberdade total? Será, obviamente, o que vocês denominam, e o que nós denominamos com vocês, o mental, o ego, as emoções, ainda alojados na alma, e no impulso para a repulsão, e que não estão inteiramente iluminados pelo espírito. E pela luz vibral vertendo-se, inundando completamente, eu diria, em meio a essa trilha particular correspondendo a ela e repulsão. Tudo isso, vocês irão viver de maneira extremamente consciente, extremamente lúcida. O que Sri Aurobindo falou sobre o choque da humanidade corresponde a esta revelação, extremamente brutal, do que é a luz e do que ela não é. E é aí que vocês vão se ver, como lhes foi dito, durante esse julgamento final, vocês mesmos frente a si próprio. Ou seja, entre o que vocês crerem, ao que vocês aderem, e o que é a verdade. Permitindo-lhes então, com consciência, apreciar a totalidade da distância, ou da sincronia existente entre a vibração da unidade e a vibração de sua dualidade, se isso tiver sido expandido pela luz, que está se vertendo, agora, para todo mundo sobre esta terra. Toda a estratégia daquele que os manteve, nesses sistemas de controle da ilusão, foi fazê-los crer, como vocês sabem, que fazer o bem e fazer o mal, e resolver o mal, procurar sempre na ação e reação, permitia-lhes encontrar uma iluminação. Sim, isso lhes permitia encontrar uma iluminação, mas que nada tem a ver com a verdade do espírito. O espírito não é uma simples iluminação de algo. É uma dimensão onde se estabelece a unidade, a alegria mais total, e onde não existe estritamente mais nada tendo a ver com o que vocês vivenciaram sobre este mundo, que, eu lembro, não é o seu mundo. O que significa que o conjunto dos componentes compõem por vezes a personalidade, o corpo de desejo, pessoal, social, afetivo, tudo que constitui o que é chamado de emoções, o que é chamado de construções mentais, e todos os sistemas de conhecimento, sem qualquer exceção, é levado a dissolver-se, integralmente, pela ação da unidade. É nisso que é preciso se colocar a questão, em vocês. Vocês estão prontos para viver isso, ou não? Agora, não há que manifestar qualquer emoção em relação ao que eu afirmo, mas simplesmente verificar, em vocês, o efeito sobre sua consciência. Lembrem-se de que cada um, em função de suas próprias crenças ainda existentes, ou de seus próprios apegos ainda existentes, jamais será privado da luz, nunca mais. Isso será impossível. Não poderá nunca mais existir partição em meio a qualquer vida que vocês forem explorar. Mesmo se a alma os limitar ainda em seu modo de expressão, nesse corpo, ou em outros corpos, vocês não têm que temer seja o que for, qualquer confinamento ou qualquer ilusão.
O conjunto de leis da falsificação é então levado a desaparecer completamente. Isso é um fato que vocês irão verificar por si mesmo. Mas, sobretudo, vocês não têm qualquer meio de subtrair-se desse julgamento, que não é de todo um julgamento, como foi tomado por visões catastróficas, visões terríveis. Mas é o fogo do Espírito que se revela, e se vocês mesmos estruturaram o Espírito, ou recuperaram seu Espírito, se pudermos dizer, este Espírito que irá se manifestar no fogo, será seu fogo, e não haverá qualquer inconveniente. Agora, é claro que se houver uma adesão extremamente forte às leis da dualidade, seja através de suas adesões a crenças, seja através de suas adesões a mecanismos de funcionamento, extremamente enraizados, vocês terão muita dificuldade para deixar esta luz agir em vocês, para permitir-lhes revelar a totalidade do seu espírito. Mas, ainda uma vez, isso é totalmente inexorável, e chega agora. As primícias que vocês sentem sob forma de calor, em seu corpo, e sobretudo quando elas estão associadas ao fogo do coração, ou então, ao fogo do sacro ou da cabeça, confirmam-nos no fato de que o Espírito se revela bem. Ele não se revela mais somente em suas coroas radiantes. Ele se revela na totalidade de sua consciência. Na totalidade desse corpo físico. E na totalidade do que foi chamado de corpos sutis, levando ao seu desaparecimento puro e simples, levando a viver a ressurreição para além do corpo causal. E, então, se encontrar, ou na alma, ou no espírito, segundo sua vibração. E somente segundo isso, e não segundo desejos ou crenças. É também para isso que o conjunto dos anciãos insistiu, como eu, em meio aos anciãos, sobre esta noção de consciência e vibração. Sua consciência era limitada, de algum modo, por uma banda de frequência extremamente estreita. Tendo-lhes feito aderir ao fato de que toda a vida, e todo o espírito, e toda a liberdade, iriam se desenrolar nesta gama de frequência. Evidentemente, as descobertas da física, em particular, a chamada de quântica, fizeram com que vocês descobrissem estados, podemos dizer, inéditos, da matéria. Mas, no entanto, é muito difícil considerar que a consciência pode, ela mesma, se manifestar em meio a esses estados inéditos da matéria. E é, contudo, estritamente o caso. Eu não falo, é claro, das forças astrais, que pertencem a esta matriz, mas eu falo das forças do espírito e da unidade, que evoluem bem além desta matriz. Deste modo, o desdobramento de L, até o ponto, até a porta-repulsão, vai permitir-lhes viver o apelo da alma, voltando-se para o espírito. Vocês irão aceitar. Vocês irão ali se abandonar. Ainda uma vez, vocês são o único juiz de vocês mesmos. E é através da ausência de julgamento, de qualquer outra coisa que vocês mesmos, que vocês estarão aptos, de alguma forma, para reencontrar-se no espírito, na alegria e na felicidade eterna. Mas agora, lembrem-se, não existe qualquer julgamento exterior. São vocês que decidem, por sua própria vibração, o espaço que vocês irão percorrer, e aonde vocês irão estabelecer sua consciência. Ninguém além de vocês poderá fazê-lo. E isso é o resultado lógico do desdobramento da luz metatrônica, a qual deve responder, dentro de pouco tempo, o que lhes foi anunciado no nível da Terra, quanto à sua ascensão, na qual vocês participam, é claro, por sua presença, ainda nesta dimensão. Portanto, a trilha L-repulsão é o eixo final da tomada de consciência que irá lhes permitir, depois, em um último tempo final, revelado pelo próprio Metatron, penetrar, inteiramente, na verdade do triângulo sagrado, a fim de liberar seu corpo e sua alma, para reencontrarem-se no espírito. Pois justamente, apenas estando em aqui e nunca aqui e agora, centrado entre o alfa e o ômega, agora, se vocês quiserem, mas em sua acepção, não travestida, mas original deste instante presente, que vocês poderão viver a liberação por completo. Não há do que fugir. É claro, aqueles que tiverem medo da luz, poderão sempre se refugiar em seus esconderijos. Assim, portanto, é face a face, em pé, que vocês terão que viver a luz, aqui e neste presente, a fim de permitir-lhes tornarem-se vocês mesmos espírito. O desdobramento da alma corresponde a isso. Ele vai fazê-los tomar consciência da ilusão dos desejos, sem exceção. Da ilusão de todas as projeções, sem exceção.
de todas as leis morais, sociais, políticas, econômicas desta vida, permitindo-lhes, em verdade, escapar à tentação da dualidade, e viver realmente sua ressurreição. Como foi ilustrado por Cristo, quando ele viveu em um corpo, e que ele o manifestou até o fim. Cabe a você saber se vocês desejam se tornar espírito, viver esta unidade e esta dissolução. Ou se vocês necessitam da alma para salvá-lo, como foi dito, mas em caso algum, isso representa o acesso ao espírito. Aí está o que eu queria colocar claramente. Quando muitas pessoas falam de alma, elas abordam muitas vezes uma polaridade da alma, uma sensibilidade da alma, exprimindo-se em meio à dualidade, não tendo estritamente nada a ver com o desdobramento da alma, em sua verdade, em sua unidade, e na verdadeira verdade, se eu puder assim me expressar. Eis os elementos complementares que eu queria dar sobre este circuito. Então, é claro, existe uma parte do circuito posterior, para ver ainda, que é aquele que irá do fígado a este mesmo ponto repulsão. Mas eu deixarei o arcanjo Uriel expressar, pela vibração, tudo que isso pode representar, justamente na vibração, para vocês, bem além da simples compreensão das palavras. Compreendam bem que as palavras que eu pronunciei, no decorrer de minhas diversas intervenções, não são destinadas a fazê-los aderir a algo, se vocês não o viverem por vocês mesmos. Como eu disse durante minha primeira intervenção, as palavras que eu pronunciei, há alguns meses, não seriam acessíveis no nível de uma compreensão, mas de uma vivência, quando essa vivência se apresentasse. E hoje, e o que eu vim dizer nesses últimos dias, apenas poderá ser compreendido quando for vivenciado, durante o desdobramento total da luz vibral. Mas, entretanto, vocês terão em alguma parte, em sua consciência, uma compreensão real, e uma visão, que eu qualificaria de panorâmica e fora desta matriz, permitindo-lhes, com consciência, inserir-se, de algum modo, na realidade do espírito, ao menos nós o desejamos. Nós não podemos fazer muito mais além de tudo o que foi feito, pela abordagem da luz vibral, pelo conjunto das informações que lhes foram dadas. Convidamos vocês a viver o espírito. Convidamos vocês a experimentar por vocês mesmos, pela vibração, a consciência da unidade, a fim de conectar com seu corpo de estado de ser, esse corpo de espírito, denominado ainda centelha divina. Não é mais uma centelha divina, é todo o mundo que vai se revelar a vocês, pelo desdobramento da luz vibral. Aí está, meus irmãos e minhas irmãs, o que eu tinha que dar a vocês. Se houver, em vocês, perguntas complementares para trazer ao meu conhecimento, em relação ao que eu acabo de falar, então, eu sou todo ouvidos, e eu espero poder ali responder. Pergunta: os dois pontos que irriste, aquele das costas e aquele em cima da cabeça, eles têm um papel a desempenhar, em relação ao retorno anunciado de Cristo? Sim, plenamente. Mas compreendam bem que é um conjunto do seu corpo, e o conjunto dos seus corpos sutis, e o conjunto do espírito e da alma, que vivem isso, agora. Nós temos insistido nos circuitos, pois vivê-los era, de certa maneira, a garantia da autenticidade do que se revelaria em vocês. Mas é preciso dar lugar, agora, ao espírito. Mas, naturalmente, como eu disse, os pontos das estrelas, os pontos das portas, as coroas radiantes são, efetivamente, os marcadores importantes do que vocês estão prestes a viver. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Irmãos e irmãs, todo o meu amor os acompanha. Eu voltarei, eu acho, uma última vez, antes da intervenção de Metatron, para dar alguns elementos referentes ao desdobramento da luz vibral, nos últimos circuitos, amanhã. Estejam na alegria, estejam na paz. Até breve. Aos 3 Dimensões, 9 de julho de 2011. Tradução para o português: Zulma Peixinho. Mensagem atemporal.